Olá, graça e paz, seja mais uma vez bem-vindo ao canal da Igreja do Sétimo Dia Movimento do Advento. Eu sou a irmã Mariana e esse é o irmão Igor Julião. Nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo da lição. Hoje nós vamos estudar a questão 2 do dia 12/7, segunda-feira. A questão 2 nos pergunta: qual foi o ensinamento de Jesus a respeito do sábado? No texto de Marcos 3 e 4, nós lemos: E perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. No espírito de profecia, nós lemos assim: tanto por preceito quanto por exemplo, o Salvador ensinou as sagradas obrigações do mandamento do sábado. Ao longo de seu ministério na terra, nenhuma pequena parte de seu ensino foi dirigida a instruir os homens quanto ao que era lícito fazer no dia do sábado. Ele pôs de lado as tradições dos homens e, porque não cedeu aos costumes pervertidos dos judeus, pelas quais amontoavam exações sobre o povo com respeito ao sábado, foi acusado de violar o sábado. Mas essa foi uma acusação falsa, pois ele declarou que as obras de misericórdia e necessidade que fizera eram obras lícitas e em harmonia com a guarda do sábado. Irmão Igor, nós vimos e ouvimos muitas vezes pessoas utilizarem o texto de Marcos 3,4 para garantir que Cristo quebrou o sábado. No entanto, qual era a postura de Jesus em relação ao sábado e qual foi o ensinamento que Jesus deixou aos seus discípulos e a nós também a respeito do sábado? Muito obrigado, irmã Mariana, pela pergunta. Eu acho muito interessante quando nós observamos as Escrituras e eu acho também muito perigoso quando algumas pessoas fazem essa argumentação de dizer que Jesus, ele ensinou que o sábado não necessitaria mais ser guardado ou observado. Alguns usam o texto de que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então, há algumas argumentações, usam textos também de que a lei foi cravada na cruz. Enfim, é uma infinidade de argumentos, mas nós percebemos uma argumentação falaciosa e perigosa, porque a palavra de Deus também nos ensina que aquele que não guarda a lei de Deus e ainda ensina outros a não guardarem, diz que este será o menor no reino de Deus. E nós sabemos que este menor é uma classe, na verdade, que não se salvará. Então, eu acho muito perigoso quando tenta ensinar que Jesus aboliu o sábado. Porque não se ensina que Jesus aboliu nenhum outro mandamento. Mas esse mandamento sempre estão tentando defender essa crença da abolição do sábado. Qual foi o ensinamento de Jesus a respeito do sábado? Veja só, Jesus é o nosso exemplo maior. Jesus é a quem nós devemos olhar e devemos viver a vida de Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, o ensinamento de Cristo a respeito do sábado, primeiro, pasmem aqueles que nunca tiveram contato com esse assunto. Jesus guardou o sábado. Jesus, ele guardou todos os preceitos da lei. Alguém pode dizer assim: ah, não, mas ele guardou porque ele era judeu. Mas a palavra de Deus nos mostra, no livro de Eclesiastes, que o mandamento de Deus, ele foi dado para o homem. Ele não foi dado apenas para o judeu. E nós vamos ver também que o povo judeu, ele foi guardador e guardião dos oráculos do Senhor. Então ele tinha por obrigação guardar e mostrar para todo o povo que deveria ser observado os mandamentos de Deus. Então Jesus, tanto por preceito quanto por exemplo, ou seja, ele era um fiel guardador do sábado e também ensinava os preceitos da lei. Mas o que Jesus não fazia era colocar no sábado um fardo que nem os judeus, como está escrito na palavra de Deus, nem nós nem nossos pais conseguimos suportar ali no concílio apostólico. Mostra que o que Jesus não fazia era colocar peso sobre o sábado. Existe muito peso sobre o sábado. Por exemplo, o judeu coloca que você tem tantos passos para dar em dia de sábado, depois disso é transgressão. E aí sucessivamente. Então nós vamos ver que
essas tradições de homens, estas não foram colocadas. Essas Jesus não ensinou, mas Jesus ensinou a verdadeira guarda do sábado. Quando ele disse que as obras de misericórdias eram listas para que se fossem feitas, salvar vidas é uma obra lícita, visitar pessoas que estão necessitadas do cuidado do Senhor, fazer a obra de amor que Jesus tanto tem nos ensinado. Então, isso é lícito que se faça em sábado. As pessoas dizem assim: Jesus trabalhou no sábado. Jesus era carpinteiro de profissão. Você não encontra nenhuma passagem bíblica que diz que Jesus estava trabalhando na carpintaria. Então, o que Jesus fazia então de dia de sábado? Jesus curava enfermos? Sim, Jesus era médico. Jesus não era médico de profissão, mas ele era o médico dos médicos. Ele era aquele que tinha o poder de Deus em suas mãos para poder trazer a cura do enfermo. Curar enfermo, então, pode ser considerado trabalho na ocasião, no contexto em que Cristo estava vivendo? De maneira nenhuma. Era uma obra de caridade que ele fazia, era uma obra de amor, a obra de salvação, tanto da alma física como da alma espiritual. Então, meus irmãos, o ensinamento de Cristo é que ele era um fiel guardador dos mandamentos de Deus, era um fiel guardador do sábado, e a obra que pode ser feita em dia de sábado é justamente a obra de caridade, a obra de amor, a obra, aquela que beneficia o nosso próximo e aquela que nos faz também honrar e glorificar o nosso Deus. Amém? Que possamos realmente ter compreendido essa questão. E o texto de Mateus 5, de Marcos, capítulo 3, verso 4, Marcos 3, verso 4, ele não ensina que Jesus foi um violador do sábado, muito pelo contrário. Ele ensina que Jesus mostrou a verdadeira observância do sábado. Amém? Nós devemos também lembrar, como diz em João, capítulo 15, versículo 10, onde Cristo diz que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Então, os mandamentos que Deus deu ao homem e que estava em posse dos judeus para levar a outras pessoas, eram os mandamentos do próprio Deus, do Pai de Cristo, Então, Cristo ele fala que ele tinha guardado esses mandamentos, ele guardava esses mandamentos do seu Pai Celestial. Então, da mesma forma, nós devemos sim observar os mandamentos de Deus e aprender a verdade que está nas Santas Escrituras, porque muitas pessoas vão se levantar contra esse dia, contra esse mandamento que não é humano, mas sim do próprio Deus. Que nós possamos fixar os nossos olhares em Cristo e na sua palavra, que é a verdade. Amém? Que Deus vos dê a sua graça, que Deus vos dê a sua paz, e curta esse vídeo, comente também aqui abaixo para que nós possamos saber o que você achou desse conteúdo. Compartilhe com seus amigos, familiares e também se inscreva no nosso canal para que assim você receba todo o conteúdo que nós postarmos aqui. Que Deus o abençoe.